Continuando aqui as nossas explicações sobre a resolução de representações e reclamações do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, vamos falar agora do artigo 12, naquela sequência. O artigo 12 diz: apresentada a defesa ou decorrido o respectivo prazo, o Ministério Público, quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, deverá ser intimado pessoalmente ou no endereço eletrônico previamente cadastrado no tribunal para a emissão de parecer no prazo de um dia. Ou seja, o prazo para o Ministério Público oferecer o parecer é muito curto também, fim do qual, com ou sem parecer, o processo será imediatamente devolvido ao relator. Ou seja, não há nulidade se o MP não oferecer o parecer, mas há nulidade se ele não for intimado pessoalmente no prazo. Artigo 13. Transcorrido esse prazo, o relator decidirá e fará publicar a decisão em um dia, exceto quando se tratar de pedido de resposta, cuja decisão será proferida no prazo máximo de 3 dias da data do peticionamento eletrônico. Então, quando for direito de resposta, esses 3 dias conta-se no prazo desde o início do peticionamento, né? Ou seja, o prazo é muito menor. E no artigo 14 nós temos, no período compreendido entre 15 de agosto e a diplomação, que é 19 de agosto, 19 de dezembro, último dia para diplomar, a publicação dos atos judiciais será realizada no mural eletrônico disponível no site, no sítio do respectivo tribunal. Muito bem. Reparem, como vocês estão vendo, que nós temos essa novidade, que são as publicações no mural eletrônico. O artigo 15, ele já caiu numa prova de concurso do Ministério Público e, portanto, é muito significativo, que é o seguinte: o examinador perguntou na prova oral se, em relação ao direito de resposta, tinham prazos diferenciados. Então, atenção, vamos à leitura do artigo 15, não precisa decorar esses prazos, mas pelo menos lembrar que existe uma diferença. Diz o seguinte, artigo 15, serão observadas ainda as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta relativo à ofensa veiculada. Em órgão da imprensa escrita, que são jornais, revistas e tabloides, o pedido deve ser feito em 3 dias a contar da data da edição em que foi veiculada a ofensa. Então, reparem, o prazo é sempre maior nos jornais, para que o ofendido possa pleitear o direito de resposta. Mas passados os 3 dias, ele decai desse direito, né? E aí a resolução detalha que a decisão tem que ser prolatada, né, num determinado prazo, etc. Quando for agora no inciso 2, na programação normal das emissoras de rádio e televisão, por exemplo, num programa jornalístico, num programa de domingo, e aquele trecho for ofensivo, o prazo é de 2 dias a partir da veiculação da ofensa. Mas, atenção, quando for no horário eleitoral gratuito, aí já é o inciso 3º, o pedido deve ser feito no prazo de 1 dia contado da veiculação do programa. Então, é mais ou menos assim, né? É uma escada, né? Uma escala, 3 dias, 2 dias e 1 dia. Certo? Muito bem. E, por último, aqui no inciso 4, quando for pela internet, e aí vão ser, acredito eu, as maiores demandas, são as veiculações pela internet, o pedido poderá ser feito enquanto a ofensa estiver sendo veiculada, ou no prazo de 3 dias contado de sua retirada. Então, está sendo veiculada a ofensa? Está. Não foi retirado do site, do Facebook, etc? Não. Então, enquanto estiver sendo veiculada, cabe o direito de resposta. E foi tirado agora, imediatamente. Então, tem 3 dias para entrar com esse processo. Certo? Então, reparem que o direito de resposta também segue o princípio da celeridade
e há essa diferenciação sobre tudo isso, né? O parágrafo 1º desse artigo que nós estamos tratando diz: se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos neste artigo, que quanto mais próximo do dia da eleição, menos subsiste a possibilidade de ser deferido isso, né? Em tempo hábil. Então, o calendário vai ficando muito diminuto, estreito, e aí a resposta será divulgada nos horários em que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que 48 horas, que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e formas previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica, certo? Portanto, nós estamos aqui reparando que existe toda essa celeridade com direito de resposta, tá bom? E vamos em frente com outros assuntos do direito eleitoral.